a chave para o conhecimento. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A Chave da Ciência. Hoje vamos tratar de um tema que desafia a geologia tradicional e exige que a gente olhe para o mundo ao nosso redor com outros olhos. Vou mostrar por que o que a ciência convencional chama de rochas ou pedras, na verdade, são evidências biológicas de criaturas que foram compactadas e mineralizadas em eventos catastróficos no passado. Vamos analisar a química dos fósseis de lama, como a fáscia e o colágeno se transformam em feldspato e sílica, e entender a relação fascinante entre o tecido conjuntivo e as construções megalíticas, como a de Baalbek. Preparem-se, porque o que vocês vão ver hoje, com base em análise de tendões, vascularização e evidências de transição abrupta, muda completamente o que sabemos sobre a formação da estrutura do nosso mundo. Fiquem comigo, porque a química não mente. Vamos direto ao ponto. Começa agora o Desconspirando, com o professor Eduardo Gimenez. Este conteúdo é baseado nas pesquisas extensas do Roger Spurr, do canal Mud Fossil University, cujas análises químicas e anatômicas têm trazido luz a descobertas impressionantes. Vou fazer algumas afirmações extraordinárias aqui. Estudo rochas há muitos anos e, como você pode ver, essas aqui são fósseis de lama. O que quero dizer com isso é que são criaturas que foram compactadas na água e na lama, e acredito que isso ocorreu devido a enchentes, e elas são compactadas nessas condições úmidas, e a fáscia na pele e no corpo mantém você separado das coisas pela fáscia, e seus órgãos são separados. É por isso que você acaba tendo pulmões, corações, rins e todos os tipos de coisas diferentes. E todas elas fazem parte aqui. Vou explicar todas essas coisas, e os fósseis de lama se transformam em carne normal. Às vezes, os pulmões ficam branqueados. O sangue fica branqueado e deixa toda a porosidade, mas você ainda pode ver alguns materiais férteis neles, e alguns deles realmente sangram, e isso literalmente sangrou. Este é um tufo apical de um dedo e qualquer anatomista saberá que é a ponta do dedo e que é um carbono, eles chamam de silhueta de carbono. Acho que é de óxidos de ferris, óxidos do tipo O2, os ferris ficam pretos e é a mesma coisa. Mancha assim como aquelas manchas. Este é o ferro que está nessas cerdas e ele mancha, e algumas delas têm veias bem dentro delas, como esta. Viu? Esta ainda tem veias e artérias, e elas saem do lado da artéria, mas não do lado da veia. E é onde os tendões se prendem e seguram os dedos para que eles possam se articular assim e fazer todo tipo de coisa. E esta é de uma falange gigante, e foi testada para DNA, e é humana e é gigantesca. Então é isso que temos. E tem outra ali, e esta foi testada para DNA, é humana, é do tamanho de um pulmão humano normal. E tem outras coisas, a pele foi testada em DNA, esse é outro gigante, e é humano também. Então, vou mostrar tudo isso e provar tudo isso. Então, não me venha com essa história de forita e tectônica, e você sabe, todas essas coisas. Esqueça tudo isso porque não é pertinente. Todas essas são criaturas humanas e todas elas não foram compreendidas. Elas foram consideradas granitos disto e daquilo. Bem, chame-as como quiser. Essas eram criaturas e vou mostrar a parte criatura delas. Muito simples, e a química prova isso 100%. E até mesmo testes de DNA, 7 tomografias computadorizadas, 3 testes de DNA. Não há um anatomista que tenha analisado todas essas tomografias computadorizadas e falado sobre todas essas coisas diferentes. Ele viaja pelo mundo ensinando as pessoas a fazer autópsias. Muito habilidoso. Não há dúvida sobre o que estou mostrando a vocês. A química é, você pode ser recriado e, o que acontece é a pele que reveste todas as criaturas. Literalmente, a maioria das criaturas é fortemente carregada de silício. O silício é invadido pela água com oxigênio e cria SiO2, que é dióxido de silício e areia, fibras de feltro. Não há dúvida do que se trata aqui, então, só precisa ser revisado e verificado por pares. Então, vou mostrar a você sobre os tendões, que são feitos na maioria das pessoas porque eles simplesmente não se desintegram.
Eles são altamente mineralizados e são o que sobra depois que os compostos orgânicos voláteis do seu corpo vaporizam e liberam biogases e sublimam. E quanto mais tempo eles ficam no solo e quanto mais pressão e mais calor, mais coisas passam para longe daquele material e deixam os componentes estruturais que são os minerais, os metais, o cálcio, os fosfatos e tudo mais. Agora, parte dessa substância é altamente iônica e é invadida por outros metais e minerais que estão nos percolados, e eles se ligam à matéria residente que é encapsulada porque a pele literalmente reveste essas criaturas, porque o SiO2 cria literalmente algo como revestir um anel barato, porque há correntes elétricas no solo. Tudo se relaciona, está tudo feito, está tudo resolvido e só precisa ser testado, e não estou apenas supondo. Tenho formação em química e isso é esse tipo de coisa que fiz por muitos anos e entendo muito bem desse assunto, e não acho que muitas pessoas tenham um entendimento tão profundo de como as moléculas e os elementos se ligam e funcionam juntos quanto eu. Então é assim que a vida é e você sabe que faço isso há muito tempo. Então é isso. E agora vou mostrar minhas evidências. Tudo bem, vou direto ao assunto bem rápido. Isso se relaciona à argila de Kaolin. Agora, esses caras do Instituto Geopolímero estão na França e fazem um trabalho fabuloso. E o que eles fizeram foi tentar recriar como os blocos de pedra das pirâmides eram feitos e eles pegaram calcário da França, literalmente calcário de lá, que era feito de conchas e assim por diante, chamado calcário marinho, e é cálcio Ca3, que é calcário. Agora, existem outras formas de calcário, que são para criaturas, e eu vou falar sobre isso em um minuto. Mas os dois tipos diferentes são, um deles contém argila de Kaolin, e o outro não. E argila de Kaolin é literalmente pele e tecido conjuntivo. Agora, isso não está nos fósseis marinhos. E aqui está o que estou dizendo. Eles mostram tudo sobre isso. Você pode ler tudo isso, mas eles falam sobre química. E essa é a minha formação. É a química das coisas. Como as coisas se juntam. Agora, esta é a fórmula química. E essas são todas as mesmas coisas que estão no corpo, os mesmos minerais e metais. Todas as outras coisas sublimam e evaporando os corpos quando eles morrem. E é isso que cria os biogases e assim por diante que estão no solo, metanos e tudo mais. Agora, e isso é tudo totalmente compreendido. Esta é toda a química disso. E é totalmente compreendido. E eles estavam certos que você pode moer essas coisas. Aqui está um calcário macio. Eles moeram tudo assim. Eles colocaram a cal. E eles fizeram isso. Eles adicionaram o cimento e fizeram concreto de calcário e fizeram os blocos e eles estavam bons e perfeitos. Eles eram exatamente o que eles esperavam encontrar. Agora, é assim que eles se parecem quando foram feitos e tinham conchas neles. Isso me diz que eram calcários marinhos, que são K3 sem couve na argila porque não há tecido conjuntivo. Agora, os calcários e eles admitem isso aqui. Eles dizem em algum lugar aqui embaixo que, onde quer que seja, eles estão aqui, é bem aqui. O que eles fizeram foi desintegrar esse material mole com água, que são os sedimentos marinhos carbonosos, o calcário CaC3 com as conchas. Então eles misturaram o calcário lamacento e suas conchas fósseis com argila de Kaolin. É isso que faz a porcelana de ossos e é usada para revestir sua pele. É literalmente pele. É o Kaolin do tecido conjuntivo que é como queratins e queragens e é chamado de argila de Kaolin e eles fizeram um aglutinante polimérico simples porque é isso que é. É um aglutinante de pele. É tudo química e todas as outras coisas evaporadas. Então eles pegaram a lama de calcário, colocaram em um molde e a amalgamaram novamente em calcário. Mas você vê que tem todas essas conchas e coisas nele, e eles tiveram que adicionar a argila de Kaolin. Quando você é um tendão, você não adiciona a argila de Kaolin, é parte do tendão, e ela sai em blocos literais, como um bloco quadrado de pedra. E as pedras em Baalbek são tendões. E as colunas de basalto que saem do solo são fibras de tendão. E essas fibras de tendão são revestidas com fáscia.
E a razão pela qual todas essas coisas se separam em seções, assim como no corpo, e seus órgãos se separam e se transformam em fósseis de lama, e as fibras no basalto, e todas essas coisas são minerais que estão em seu corpo. E uma vez que se tornam mineralizadas e absorvem as outras coisas nos pergolados que estão na água, que estão nas argilas e assim por diante, transformam-se em fósseis de lama. Eles se transformam nesses minerais e, ao fazer isso, a fáscia que normalmente separava literalmente cada fibra do seu corpo é separada pela fáscia. É por isso que você não cola tudo junto e é meio grudento, mas se separa e é por isso que você vê pulmões e todas essas coisas. Estão todos separados de todo o resto, e quando estão num ambiente úmido, transformam-se em pedra e a fáscia continua a fazer o seu trabalho porque é para separar as coisas. É isso que faz na vida, de qualquer forma, é assim que funciona. Tudo bem. Agora, isto é de um vídeo chamado Passeando sob a Pele, e é excelente. E estou a fazê-lo ao abrigo da lei de utilização justa, estou apenas a comentar, não há dinheiro a ganhar aqui. Agora, vejam o que acontece, vou reproduzir e ouvir isto. Olhem para isto, é isto que quero que vejam. Estão a ver isto? Esperem um segundo, Garrett. Agora, este é um tendão flexível. Neste ponto, acabou de ser removido do corpo. E antes mesmo de o apertarem, não sai sangue aqui. O que está a mostrar-vos aqui é que nesta área existem estas pequenas vascularizações. Vamos voltar aqui. Agora, observe quando isso sai. Nos próprios fundamentos da escola clássica de pensamento. Certo, você vê que começa a vazar daqui. Tudo isso é mole e pegajoso agora. Mas quando se fixam no corpo, eles se transformam em quadrados. Eles se transformam em quadrados sólidos. E é isso que você vê no Líbano. E é isso que você vê nas pedras de Baalbek. E elas têm essa pequena vascularização sanguinolenta ao redor daqui. E você pode ver isso, e não há praticamente nenhuma dúvida sobre o que elas são. E a volta ao redor delas será aquela coisa vascular que eles mostraram aqui. Tudo isso, bem, você verá em um minuto aqui. Vamos acompanhar isso um pouco mais porque é a relação entre os tendões, as folhas deslizantes e os vasos. Essa bainha desliza ao redor disso e é assim que eles podem se mover no corpo. Durante a revascularização após a liberação de Garrett, observamos que não apenas as extremidades dos tendões sangraram com uma periferização aparentemente circular, longitudinal e... Você vê essa parte aqui? É isso que fica quadrado. Pera aí. Você vê essas listras descendo aqui? Opa, pera aí. Quanto maior a longitude do nosso vaso, cuja saliência é listras máximas. Essas são as tábuas. Elas são literalmente tábuas e se transformam em quadrados. Estou lhe dizendo, é assim que é. E onde elas se encontram, a coisa pegajosa em seu corpo, é chamada de transição abrupta. E ela para exatamente como você desenha uma linha e se transforma em uma coisa vermelha pegajosa de verdade. Tudo bem, esta aqui é apenas o que diz no YouTube Enigmas Megalíticos de Baalbek. Você vê no final aqui, você vê bem ali, isso é vascular. Isso é suprimento de sangue que pode ser verificado muito facilmente. Você vê essa coisa vermelha? Isso não caiu de lá sem motivo. Isso é sangue. Este é um ponto de ênfase do tendão, e eu vou lhe mostrar outro que vai te surpreender. Tudo bem, é isso que é. Então, alguém tem que olhar para isso. Mas essas são, espere um segundo, vou mostrar as coisas que tenho na minha coleção. Tudo bem, estou mostrando que esta é a placa de tendão depois que ela se forma. E bem ali está o que é chamado de transição abrupta. E isso desce até o osso e assim por diante para ancorar. E então você chega a essa transição abrupta. Está vendo aí? É isso que é. E elas se quebram tão retas quanto possível. E anatômicas. Tenho todas as fotos anatômicas disso e as fotos de microscópio e você sabe de tudo. Agora, esta é a vascularização. Você vê que a vermelha são as partes arteriais e a preta geralmente são as veias. Agora você vai desta para a transição abrupta para a parte pegajosa. Agora vamos direto para a parte muscular. Agora, as fibras musculares saem dessa parte pegajosa, e acho que se chama proteínas ricas em leucina. Você ainda vê um pouco de calcário aqui. Os outros na outra extremidade são literalmente feitos de calcário.
É calcário calcificado com lama fóssil invadida por ele. Agora aqui estão suas fibras dos músculos. E esses são os investimentos sanguíneos que alimentam os músculos, os tecidos musculares.